Márcia! Olá, Isabel! Olá, Ana! Olá, viva Ana! Temos aqui connosco Márcia Santos e Isabel Oliveira. A Márcia está a falar connosco diretamente do Brasil e vamos ter aqui esta conversa no âmbito da vossa atuação como mediadoras, não é? E intitulamos esta conversa como mediadoras online, quando o longe faz perto. Então, face aos tempos em que vivemos, urge de facto esta necessidade de disponibilizarmos o acesso à mediação através de formas alternativas de comunicação. E eu sei que ambas, de alguma forma, encontraram resposta na mediação online. E a minha primeira pergunta tem a ver com isso. Se calhar para a Márcia, em primeiro lugar, dificuldades e estratégias que podemos encontrar na mediação à distância. Então, Ana, eu não gosto muito de falar em dificuldades nesse momento em que a gente está. Eu acho que a gente está encontrando na mediação online um grande desafio para ajudar e apoiar as pessoas que estão precisando, né? Pessoas que estão se conflituando, e entendo que esse é o grande momento, né? Da gente poder se aperfeiçoar nas tecnologias, nos aproximarmos dessa tecnologia e tirar o melhor proveito dela dentro da mediação, né? E em termos de estratégias, penso que o mais importante é criar e desafiador também, é criar um ambiente acolhedor e de confiança, já que a gente vai estar impedida de perceber movimentos, leitura corporal, fisionomias melhores, né? Reações adversas, enfim, acho que é bem desafiador a gente poder trabalhar online, mas também acho bem importante a gente criar esse espaço com alternativas de construção todos juntos. Isabel, queres acrescentar alguma ideia a propósito destes desafios da mediação à distância? É assim, se nós formos a ver, quando falamos de mediação à distância online, temos de perceber que hoje em dia a utilização das tecnologias já é feita pelos mediadores, de uma forma ou de outra. Se quisermos ver de uma forma passiva, para dar informação à comunidade sobre a mediação. Portanto, temos muitas estruturas de mediadores e que têm páginas na internet, blogs, páginas nas redes sociais e, portanto, que de alguma forma os colocam já em contacto com o mundo para o qual, no qual se refletem, também no qual trabalham. Outra questão é a utilização ativa das tecnologias, que levanta às vezes certas dificuldades em termos de quais são as aplicações que usamos, como as usamos, como é que as inserimos no processo, são ou não são adequadas à sua utilização na mediação. E, portanto, já todos nós usamos e-mail, usamos o telefone, telemóveis, SMS, WhatsApp e Skype. E, portanto, é assim, apesar de podermos não estar utilizados diretamente a fazer mediação, utilizamos para comunicar com os nossos clientes. O que também tem algumas, eu creio que as grandes dificuldades têm a ver consoante o meio que tu usas de comunicação, seja ele videoconferência, seja ele um e-mail, tu tens de ter muito cuidado com a forma como comunicas. Não estás frente a frente e não estás a ver a questão da comunicação e da interação torna-se diferente. Eu acho que esse é o verdadeiro desafio e se calhar a verdadeira dificuldade. Estratégias. Eu creio que os mediadores chegamos a este momento e percebemos uma coisa que é, se calhar nós não estávamos preparados para perceber o que é que nós temos à nossa disposição e quais são as reais virtualidades dos meios que temos à nossa disposição e se eles nos garantem segurança
em manter aquilo que são os princípios da mediação, que são essencialmente os seus princípios éticos. Portanto, a questão, a grande dificuldade para os mediadores é manter os seus princípios éticos, os princípios éticos da mediação, e conseguir utilizar as novas tecnologias como uma forma de maior aproximação aos mediados. E portanto há aqui que definir algumas coisas, sim. Claro, sim. Então, sintetizando o que disseram, de facto, tem a ver com este aproveitamento e melhoramento das tecnologias, não é? Ao nosso uso, mas claro, mantendo os princípios da mediação e sem dúvida criando, como dizia a Márcia, este espaço e este ambiente acolhedor e de confiança onde possamos trabalhar. Márcia, a próxima pergunta. O que é que concretamente muda numa sessão à distância? Então, acho que muda, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Esse ambiente acolhedor, né? Esse ambiente de estabelecer uma relação de confiança, acho que fica um pouco mais difícil. E eu acho que o que muda é a gente poder criar regras para que esse ambiente possa ser positivo, possa ser confiável, regras um pouco diferentes das regras e combinações que a gente faz na mediação presencial, porque a gente não está podendo, não gosto de falar da palavra controle, mas a gente não está podendo estar tão próximo e enxergando tudo o que está acontecendo, né? Então, entendo que o que muda é que a gente tem que ser muito transparente com os mediandos e solicitar que os mediandos sejam muito transparentes com a gente. Ok. E tu, Isabel, que vês, o que é que muda concretamente? Muda tanta coisa, muda o setting. O setting é este retângulozinho aqui, não é? Não é o nosso espaço. Portanto, a questão do acolhimento através do setting é diferente. Que mais muda? Muda sem dúvida, é assim, dependendo de que meios é que nós estamos a utilizar para comunicar. Por exemplo, passamos a utilizar mais os meios escritos para comunicar entre sessões. Por exemplo, entre sessões por videoconferência, e isto implica radicalmente ter uma grande atenção à forma como nós comunicamos verbalmente por escrito e verbalmente neste quadradinho, porque a partir do momento em que não temos um contacto do não verbal total, o verbal ganha maior relevância. Então, o que é que muda da parte do mediador? Aquilo que eu tenho sentido na minha experiência é que tenho que ter muito mais cuidado com o que digo, com a forma como digo, com a modulação de voz, o tom de voz, o volume da voz, a forma como ela chega, porque sem dúvida passa a ser algo em que damos muita atenção quando estamos até em videoconferência. Tenho muito mais cuidado na interação entre videoconferências, seja a ter uma sessão individual com os mediados ou a transmitir, a ter uma comunicação por escrito. Portanto, aumentam os nossos cuidados exatamente para termos aquelas questões de cuidado com a transparência, cuidado com a imparcialidade, com a demonstração de que, ok, não estamos a esconder nada. Porquê? Porque podemos fazer tudo para ganhar a confiança dos mediados, mas temos primeiro que perceber se eles confiam nos meios em que estamos a utilizar. E se nós confiamos nos meios que estamos a utilizar, são os mais apropriados. Imaginem que estamos a trabalhar com pessoas que não querem ter demasiado contato, mas estes meios podem implicar estarmos a partilhar os contactos um do outro, e não os querem ter todos. Imaginemos, e passam a ter acesso a determinados contactos.
pode não ser exatamente aquilo que querem. Ok. Então é assim, até no termo das aplicações de software que nós usamos, temos de perceber se elas são adequadas ao trabalho que vamos fazer. Claro. Por exemplo, para partilhar documentos entre mediados, que tipo de solução utilizamos? Utilizamos a nuvem? Partilhamos através de e-mail? Colocamos disponíveis para todos numa pastinha em Dropbox ou outra aplicação? Portanto, é assim, há muitos mais cuidados do mediador em termos de como é que procede e que tipo de software é que utiliza para garantir este tipo de comunicação com segurança, confiança e transparência. Claro. Como, por exemplo, o facto de estarmos aqui reunidas hoje, a opção de gravar o vídeo ou não, não é? Exatamente. Sim. E, por exemplo, eu que estou deste lado, não é? Eu posso perceber que estás a gravar, mas podem estar a gravar sem eu saber. E, portanto, Sim. é possível perceber o que é que o software nos permite saber a todos de uma forma transparente ou não. Eu creio que essa é uma das nossas dificuldades e temos de ter muito cuidado com ela. Claro, com a questão da confiança e da transparência, claro. E se calhar isto levava-me também aqui a essas questões da comunicação à próxima questão, concretamente na interação com as partes, e se calhar começávamos por ti, Isabel, o que é que muda na comunicação? Já te adiantaste aqui um bocadinho em algumas destes cuidados com aquilo que verbalmente comunicamos, oralmente e por escrito, mas o que é que muda mais? Torna-se um pouco mais difícil. Imagina, quando começamos, e a mim isso já me aconteceu mais do que uma vez, quando começamos a nossa comunicação ou estabelecer a nossa relação com alguém que nunca nos encontramos em carne e osso e estamos a fazer toda a comunicação e todo o processo por esta via. Estabelecer rapport na comunicação ou estabelecer uma relação de confiança mais rápida pode se tornar um pouco mais difícil. Estamos muito habituados ao contacto, aliás, os mediadores aprendemos a fazer mediação e a apontar-nos em função da mediação presencial. Claro. E depois tudo isto muda. Do que é que eu sinto que há mais dificuldades, por exemplo, às vezes em gerir o discurso, em parar um determinado discurso. Em que numa sessão presencial às vezes o fazemos facilmente através do não verbal, intrometemos-nos fisicamente na conversa, aqui não, estamos neste quadradinho, estamos todos separados, e portanto o verbal ganha muito relevo e portanto temos que aprender a utilizá-lo, arranjar algumas regras de etiqueta com os clientes, que eu quero dizer com regras de etiqueta, por exemplo, eu peço muito aos meus clientes para marcarem uma hora em que eles possam estar sozinhos numa sala e se, por exemplo, têm os filhos com eles, os filhos não estarem presentes. E nem sempre cumprem. E, portanto, eu não quero estar a ter uma sessão com alguém a falar sobre a sua relação com outro progenitor em que tem o filho ao lado. Obviamente. Portanto, ou seja, há cuidados que nós temos que contratualizar, como a Márcia já disse, não é? Com o cliente, de maneira a ter esta espécie, se quiserem, de chamar de etiqueta, mas de regras comuns, porque influenciam a interação, influenciam a comunicação e influenciam o desfecho. Portanto, são alguns cuidados e aqui muda muito na comunicação. E, portanto, e depois temos de trabalhar esta comunicação escrita, que nem sempre estamos habituados a trabalhar. Portanto, eu acho que quem trabalha a narrativa está habituado a trabalhar ou habitua-se a partir da documentação, da forma como vai documentando com os clientes a mediação, o processo. Quem já não trabalha ainda dessa forma, a forma como comunica entre sessões, por exemplo, por e-mail, há de haver um cuidado muito especial eu não me canso de dizer isto, com a forma como se comunica aquilo que se diz. E essencialmente o que interpretações possibilita do outro lado, porque aqui pode-se perder facilmente a confiança. Eu estava aqui a imaginar, Isabel, que naqueles casos que de facto já acompanhaste presencialmente e com quem já estabeleceste um contacto prévio e uma relação, que será muito mais simples transpor para este formato online. Agora, casos pela primeira vez em que é um primeiro contacto, não é? Em todos os aspectos, seja bem mais desafiante. Sim, é.
e nem sempre a tecnologia funciona corretamente. Ok. Ou seja, por exemplo, que tipo de software nós estamos a utilizar, que é gratuito e que após 30 ou 40 minutos vai abaixo? Hum. Temos que ponderar isso, ou seja, não se pode sair mais barato, mas pode não sair mais barato fazer mediação online se tiveres que salvaguardar uma série de questões. Se eu estiver a utilizar Skype, vou estar a ouvir o glu-glu de vez em quando, estou a ver aquele típico que parece que estamos debaixo de água. Não sei, assim, por vezes a própria tecnologia produz ruído, que depois nós temos que limpar esse ruído, não é só o ruído entre as pessoas, é também o ruído tecnológico. Arranjamos outras dificuldades. Essas sessões não são perfeitas. De repente, e às vezes ainda bem, não é? Porque eu e a Márcia estávamos a comentar que às vezes a única forma de fazer cessar um determinado discurso é, pronto, a tecnologia intrometeu-se e não funciona bem. Não, ok, não vamos falar disso. Não sei. Portanto, o bom funcionamento ou o mau funcionamento da tecnologia pode ser sempre uma conveniência. Pode ter múltiplas utilizações. Pode. Temos que ter cuidado, não é? Temos que ter cuidado com o tipo de ligação que temos, se ela é boa, com o tempo que a aplicação dura por reunião, porque estamos a meio de uma comunicação e a comunicação cai, ou está com muitos cortes e não estamos a ouvir a pessoa e ela não está a ser escutada, e isto às vezes aumenta a ansiedade, aumenta a irritabilidade, porque as coisas não estão a funcionar bem. Portanto, isto muda muita coisa, temos que ter cuidado com isso. Márcia, o que acrescentaria? O que é que muda nesta interação e nesta comunicação? Pois é, eu acho que muda muito, acho que a gente tem que desenvolver mais do que nunca a nossa habilidade de escuta e de fala, né? Se fazer entender constantemente, a famosa pergunta, né? Eu estou entendendo o que tu está falando, é isso que tu está querendo me dizer, tu está entendendo o que eu estou querendo te dizer, acho que são checagens que vão ter que acontecer constantemente, e estabelecendo essas regras de etiqueta, como a Isabel está chamando, assim, e também combinar com as pessoas que, caso aconteça alguma interferência, poder antecipar todas essas questões que podem acontecer na tecnologia, para não deixar as pessoas ansiosas, poder dizer que isso faz parte, que isso vai acontecer. Acho que uma outra questão que pode facilitar bastante a comunicação são mais sessões privadas, né, onde a gente vai poder criar os vínculos necessários com os mediandos. Acho bem importante estimular as sessões privadas, que vai ser uma forma da gente ir construindo junto, né? E podendo aparar as arestas e construindo as soluções que vão ajudá-los nos conflitos. Penso que é esse o desafio e são as nossas habilidades que a gente vai ter que ficar mais atenta do que nunca. Claro. Aqui reunindo o que ambas disseram, a importância das regras de etiqueta, a importância não só no tipo de aplicação ou de tecnologia a utilizar, como também, como dizia a Márcia, anteciparmos as dificuldades e os contratempos que podem surgir para todos estarmos devidamente preparados. E falávamos sem dúvida nesta capacidade cada vez melhorada que temos que aprimorar, quer de escuta, quer de comunicação, com as tais perguntas constantes de reformulação e pelo meio, dizia aqui Isabel, fundamental esta forma escrita de comunicar entre sessões, ao que a Márcia também acrescentou, que seria importante neste formato acrescentar ainda mais sessões individuais, isso poderia ser um benefício.
Márcia, já em jeito de conclusão, e quase a terminar aqui esta conversa deliciosa, Maravilhosa. sugestões para outros mediadores que também neste momento estejam a aventurar-se neste novo formato e a desafiar-se a fazer de forma diferente, sugestões que os ajudem a adaptar-se a estes novos tempos. Então, eu penso que nós, mediadores, temos mais do que nunca sermos muito flexíveis e podermos nos adaptarmos a essas tecnologias, podermos, enfim, comunicar muito mais do que a gente comunica hoje. E acho que uma grande oportunidade na mediação online é a gente poder pensar muito e planejar bastante as sessões que a gente vai fazer. Eu acho que se a gente puder utilizar essa ferramenta de mapear o conflito, de pensar nas estratégias, eu acho que a mediação online vai ser muito bem aproveitada por todos. Mas a gente vai ter que estar sempre se preparando, constantemente, né? Para tornar os mediandos também envolvidos no processo, porque senão a gente fica só esperando o que vem deles, né, na hora, e eu acho que isso se torna muito complicado, né? O ideal é que a gente possa planejar, que a gente possa mapear e que a gente possa se utilizar desses roteiros e dessas ferramentas. Isto pode ser uma vantagem, claro. Isso é uma vantagem. Muito bem. Isabel, outras estratégias a partilhar com outros mediadores? É assim, o facto de estarmos a trabalhar com este, por exemplo, nesta videoconferência, ser-me muito fácil partilhar convosco o que está no monitor do meu computador, não é? Portanto, porque esta aplicação nos permite fazer isso. Então imaginem que abre-se um espaço, mas abre-se um espaço de criatividade ao mediador também. Ou seja, se o mediador for estratégico, como a Márcia refere, não é? Ou seja, se conseguisse, primeiro construa muito bem o seu processo. Como é que vai estabelecer a comunicação, que meios é que vai usar e como. Depois percebam uma coisa, quando prepara a sessão seguinte, o que é que pode vir a acontecer, que documentos é que pediu para preparar, o que é que pediu aos seus clientes para prepararem para a pressão seguinte. E há coisas que o mediador também já pode ter preparado e até usar de forma criativa com outro tipo de aplicações que pode partilhar via videoconferência, por exemplo. Portanto, é assim, abre-se um espaço para o mediador também para poder ser criativo e utilizar estes formatos de uma forma inteligente, estratégica, pensada, não é? Que pode criar uma espécie de maior movimento no processo, ok? E até maior transparência, maior informação. E, portanto, é tudo uma questão de, primeiro, os mediadores que queiram fazer online, que preparem muito bem o seu processo. Segundo, escolham as aplicações que vão utilizar e tornem-se proativos e eficientes na sua utilização. Depois pensem que exige alguma preparação. Como é que vamos estar, onde é que vamos estar, quanto tempo é que vamos despender. Preparem documentos que possam partilhar online e que possam partilhar, por exemplo, partilhando o que está no monitor do vosso computador. E podem criar aqui um movimento e tornar o processo de mediação e uma videoconferência, uma sessão de mediação através de videoconferência em algo muito dinâmico. Portanto, é assim, há aqui algum futuro? Há cuidados a ter e uma preparação de um mediador prévia também. Não se trata apenas de estabelecer uma videoconferência e já estamos a fazer mediação online. Claro. Ok.
Bem, eu atreveria-me a fazer aqui uma síntese das estratégias que vocês agora partilharam, que eu acho que são estratégicas. E sem dúvida aqui a sugestão de sermos flexíveis, de haver espaço para a criatividade, mas que esse espaço só será criado com grande trabalho, com trabalho de preparação, de estrutura, de organização do processo, saber o que é que queremos fazer, como é que vamos fazer e quando, mas dedicarmos a esta ideia de que é sempre possível comunicar mais e melhor, com dedicação naturalmente, mas com tudo isso acho que só ganhamos ainda mais envolvimento, ainda mais dinamismo, ainda mais participação ativa por parte dos mediados no processo, que é isso que se pretende no fundo, não é? Isso. Minhas queridas, não sei se querem acrescentar mais alguma ideia a este tema. É um prazer estarmos as três nesta videoconferência. Nossa, é uma alegria enorme. Já tínhamos saudades de pôr esta conversa em dia. É verdade, é verdade. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar com vocês as ideias e poder estar nesse ambiente aqui, mesmo longe, mas bem pertinho. É o que sentimos, não é? Que esta é uma forma, de facto, de nos aproximarmos e de estarmos juntos. Isso. Obrigada Isabela, obrigada Márcia. Obrigada, Ana. Um beijo. Beijo. E mais uma vez, obrigada a todos que estão a ouvir-nos. Obrigada. Tchau.